Bom dia, sétimos. Professora vai trabalhar com vocês mais uma atividade do terceiro bimestre, dias 2 a 6 de agosto de 21. A apostila nossa é a segunda, páginas 16 a 19. Pede para vocês darem uma olhada nas páginas 22 a 30. Tem as tabelas dos verbos que orientará vocês nas atividades dessas páginas dessa semana, ok? Então, modos do verbo indicativo, imperativo e subjuntivo. Então, prestem atenção nas tabelas para vai auxiliar vocês nas atividades, tudo bem? Então, vamos lá. Então, nós temos três modos verbais: indicativo, imperativo e subjuntivo. Como que eu conheço os tempos verbais de um modo? Para o modo indicativo, nós temos o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Indicativo, quando você conta seu final de semana para os seus amigos de forma verdadeira. Um exemplo aqui, a professora vai deixar aqui para vocês. Você fala para o seu amigo: domingo fui passear com meu pai. Então você está afirmando algo que você fez. Se eu disser para vocês: nessa terrível pandemia fiquei o tempo todo em casa, é uma afirmação. Sei que eu fiz outras coisas, não fiquei só em casa, mas é uma afirmação. Então, essas duas frases que a professora falou têm afirmações com valor de verdade. Então, o verbo se encaixa no modo indicativo. Tem aqui abaixo uma outra que o Raí falou. Espero que a Copa do Mundo e a Olimpíada sirva para o Brasil promover uma verdadeira transformação social por meio do esporte. Aqui a professora trouxe o verbo esperar de propósito, só para eu deixar para vocês claro que também é uma afirmação modo indicativo, tá vendo? Eu espero. Então, o Raí que falou, espero. Aqui temos primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Você sabe que aqui são os pronomes do caso reto, ok? Vamos seguir, então aqui são a professora já falou, são os tempos, né? O presente, pretérito imperfeito, tem o perfeito, mais que perfeito, futuro do pretérito e futuro do pretérito, que é presente, perdão, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, esta tabela tem no livro de vocês, só que com outro verbo. Aqui eu trouxe o verbo esperar, só para explicar para vocês, porque é a fala do Raí, para provar para vocês que esse verbo está no modo indicativo. Só lembrando vocês aqui, ó, o verbo esperar, desta forma vocês encontram todos os outros verbos no dicionário. A gente fala que o verbo é um verbo impessoal, certo? Que é o are, o were e o ir. Primeira conjugação, segunda e terceira. Vamos aí para o nosso modo subjuntivo. O subjuntivo indica um fato incerto ou duvidoso. Muitas vezes o subjuntivo está ligado ao desejo. Deixei aqui um exemplo para vocês também. Talvez eu vá à festa em sua casa. Então, é um desejo, é uma incerteza, na verdade. Olha um outro aqui também que eu trouxe para vocês, bem interessante. Se as aulas começassem dia 2 de agosto, como combinado, seria tão bom. Um outro exemplo do modo subjuntivo. Olha que interessante o modo subjuntivo. Presente, tempo, pretérito imperfeito e futuro. Ele tem apenas 3 tempos. No presente, eu tenho o que antes do pronome e depois eu tenho o verbo. Pretérito imperfeito, eu tenho o se, possibilidade, depois eu tenho o pronome e depois eu tenho o verbo. E o futuro eu tenho quando, o pronome e depois o verbo. Se vocês voltarem nesta tabela, vocês irão responder exercícios que tem nesta atividade, ok? Vamos agora para o nosso subjuntivo. Nosso subjuntivo, digo para vocês que a professora vai explicar eles,
Eles acontecem de forma, em questões formais e informais. Ele é bem interessante o subjuntivo, o imperativo. O imperativo nós vamos aprofundar o ano que vem, no 8º ano. Bem gostoso de trabalhar esse verbo com vocês. Então, quando você vai ao mercado com sua mãe e pede um chocolate, né? Mãe, compre um chocolate branco. Eu sou apaixonada por chocolate branco, então compre um chocolate branco. Ou, mãe, compre uma bolacha recheada. Então, a intenção que você usou para convencer a sua mãe a fazer o que você pediu. Você está usando o modo imperativo naquele contexto. Então, o imperativo ele está presente no dia a dia em situações formais e informais, no caso. Aqui no caso, a professora deixou aqui o exemplo, bata os ingredientes no liquidificador, bata, coloque e leve. Então, na receita também está presente o modo imperativo. Então, o modo imperativo ele serve para convencer as pessoas, para orientar, para aconselhar e para dar ordens. Anúncios. Modo imperativo ele está muito em cartazes para convencer as pessoas a fazer o uso do produto, para convencer o leitor a fazer a leitura. Aqui nesse caso a professora criou que está na página do livro de vocês, na página 4 da apostila, tá bom? Então pratique esporte, faz bem à saúde. Aproveitei o gancho aí das Olimpíadas e das nossas atividades. Pratique, verbo praticar. Imperativo afirmativo. Aqui do outro lado, ajude a salvar nossas crianças, cuide delas no trânsito. Ajude, verbo ajudar, cuidar, cuide. Está na apostila de vocês, na página 40, esse anúncio. Aqui o verbo o modo imperativo negativo, também a professora trouxe em frases. Não venha agora, por favor. Então eu lembrei um pouquinho aí da nossa pandemia, né? As pessoas às vezes querem fazer visita para nós e a gente fala, não venha agora, por favor, não estou recebendo visitas. Aqui ele está no imperativo negativo, não venha, tá bom? Então, imperativo negativo é quando usa o não. Eu não trouxe aí a estrutura do imperativo negativo, porque é meio complicadinho, então nós vamos ver só no 8º ano, para vocês aprenderem agora, não tem necessidade, tá bom? Não coma tão depressa. Imperativo negativo, não esperem por mim. Então, primeiro vem a expressão não, o verbo e depois a finalização da frase. Abaixo temos aqui uma linguagem não verbal. Não utilize telefone celular, tá vendo? Não utilize, a expressão não e o verbo. Em cartazes também muito comum a utilização do verbo imperativo, não deixe a dengue estragar o verão. Aqui ao lado, não corra nas escadas, evite acidentes, deixei aqui grifado para vocês, corra e evite. Aqui são as atividades da página 17. Em que tempo e modo está flexionado a forma verbal espero? Então, se vocês prestaram atenção lá no quadrinho do verbo, vocês vão fazer aí a resposta certinho para esta questão. Então, para a letra B, nesta frase é possível afirmar que a Copa do Mundo e a Olimpíada servirão para promover uma verdadeira transformação social ou isso é apenas uma possibilidade? Explique. C. Que diferença de sentido haveria se a informação dessa frase tivesse sido escrita da seguinte maneira: a Copa do Mundo e as Olimpíadas servirão para o Brasil promover uma verdadeira transformação social por meio do esporte? O professor até deixou aqui uns grifos para vocês prestarem atenção, tá vendo? Ao tempo e modo. Aqui a frase está o verbo está no futuro, então prestem atenção aí nas dicas que a professora deixou, tá bom? A número 2. A sociedade também precisa se mobilizar para que essa mentalidade mude o mais rápido possível, para que a gente possa aproveitar melhor os eventos. Para que os fatos destacados acontecessem, eles dependem de uma ação anterior, qual é? Então prestem aí atenção, que é uma interpretação para vocês.
responderem aí né, uma possibilidade ou uma certeza, tá bom? Vamos aí para B. Portanto, os fatos destacados indicam uma certeza ou uma possibilidade, ou um ou outro. Então, aqui é a interpretação. Releia o trecho, abre o olho Neymar. O parágrafo apresenta uma certeza sobre a evolução de Neymar no futebol? Justifique. Então, atentem-se, ó, Neymar, se jogar ao lado, então atentem-se a essas expressões, o se, o quando, ou aos verbos, né, que vocês conseguirão responder. Então, vamos aí seguindo. Aqui, essa parte aqui também, se vocês quiserem, tá vendo? Ó, quando a professora já explicou. Então, vamos lá, modo subjuntivo, 3 tempos, né, ó. Antes no presente vem o que, a professora já explicou para vocês. Em qual dos exemplos seguintes há ações cuja realização é incerta? Assinale as ações selecionadas. Então, atentem-se ao se, atentem-se aos verbos, tá vendo? O talvez, será que talvez é uma certeza? Será que talvez é uma possibilidade? Então, prestem atenção aos verbos, tá bom? No anúncio foi usado um verbo no modo subjuntivo, então vocês vão voltar ao anúncio, esse daqui, e vão ver qual será que é o verbo que está no subjuntivo. B. Em que tempo foi conjugado o verbo utilizado? Bem fácil, só vocês voltarem na tabela e ver qual tempo que ele está conjugado. Sabe que nós temos 3 tempos para o subjuntivo, presente, o pretérito e o futuro. São aqueles 3 tempos que a professora falou. Letra C. Que palavra foi usada com duplo sentido? Que sentidos lhe foram atribuídos? Aí também seria para este anúncio, tá bom? Então façam a leitura e vê qual a palavra que tem aí duplo sentido. E aqui a número 3, leia a frase a seguir e reescreva alterando o tempo verbal para o pretérito do subjuntivo. Bem tranquilinha, aqui ela está, ó, quando todos os alunos estudarem, está no futuro. Vocês vão trazer essa frase para o pretérito do subjuntivo. Então, dê uma olhadinha na tabela que é bem tranquilo para vocês fazerem, tá bom? E aqui a número 4, imagine que você fará quando tiver 18 anos. Escreva um pequeno parágrafo falando de seus desejos. Essa atividade vocês farão no caderno, tá bom? Quando eu, 18 anos. Então, vocês vão completar aqui a atividade, tá bom? Aí vocês podem tirar a foto, né, durante a semana e enviar para a professora, certo? Aqui faltou um verbo, na verdade. Então, façam aí a atividade da semana, envie para a professora, certo? É uma produçãozinha de texto, não precisa ser longa, pode ser bem curtinha, certo? Só que vocês vão usar aqui as possibilidades e a certeza, né? Ó, quando eu, se eu tiver e com certeza. Então, são as atividades que nós trabalhamos. Então, hoje nós vimos um pouquinho de modo indicativo, imperativo e subjuntivo. Como dito para vocês, nós vamos aprofundar um pouquinho no verbo imperativo no nosso 8º ano. Vocês vão ver como é gostoso trabalhar esse verbo lá no 8º ano, ok? Então, ótimas atividades, ótima semana para vocês e até mais.